A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes e antigos da humanidade. Com suas histórias profundas, sabedoria milenar e ensinamentos que têm guiado bilhões de pessoas ao longo da história, ela permanece uma fonte inesgotável de mistério e fascínio. Cada uma de suas páginas carrega histórias de fé, milagres e revelações. Mas o que muitos não sabem é que, além das narrativas bem conhecidas, a Bíblia também esconde uma série de enigmas e segredos. Mistérios tão profundos que desafiam a lógica humana e questionam tudo o que sabemos sobre o mundo, a vida e Deus. Aos olhos de muitos, a Bíblia pode parecer um livro simples, mas se você olhar mais de perto, verá que ela é repleta de camadas ocultas e verdades que estão além da compreensão comum. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos tentaram, sem sucesso, resolver esses mistérios. Existem passagens que parecem ter significados ocultos, personagens enigmáticos cujas histórias nunca foram totalmente explicadas, e eventos extraordinários que desafiam nossa percepção da realidade. E é justamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Os mistérios mais fascinantes da Bíblia, aqueles que ainda não foram totalmente compreendidos e continuam a nos intrigar até hoje. Mas por que esses mistérios ainda existem? Talvez seja porque a Bíblia, mais do que um simples livro de histórias, seja uma chave para entender o divino, um meio pelo qual Deus se comunica com a humanidade. Os mistérios da Bíblia não são apenas questões teológicas ou históricas. Eles nos convidam a olhar para a vida, para o mundo e para nós mesmos de uma maneira mais profunda, desafiando-nos a questionar nossas crenças e a buscar mais entendimento. Cada mistério é uma porta que nos leva a novas descobertas, novas perspectivas e novas verdades. Agora pense por um momento. Quantas vezes você já leu uma passagem bíblica e se perguntou: o que isso realmente significa? Ou talvez tenha lido sobre um personagem misterioso e ficado com a sensação de que há mais naquela história do que o que está explícito nas palavras. É isso que torna a Bíblia tão única. Ela contém segredos que só podem ser descobertos por aqueles que estão dispostos a ir além da superfície, a procurar respostas, a questionar e, muitas vezes, a aceitar que nem todos os mistérios precisam ser resolvidos imediatamente. Porém, ao longo da história, alguns desses enigmas se destacam mais do que outros. Eles se tornaram conhecidos, debatidos e discutidos por estudiosos, religiosos e curiosos de todas as partes do mundo. Alguns desses mistérios têm sido objeto de inúmeras teorias e especulações, mas até hoje continuam sem resposta. A ausência de explicações claras torna-os ainda mais fascinantes, pois nos lembram que há coisas maiores e mais complexas do que podemos compreender. Neste vídeo, vamos explorar 7 desses mistérios. Cada um deles nos leva a uma jornada única e revela facetas da Bíblia que para muitos são desconhecidas. E você ficará surpreso ao descobrir como essas histórias enigmáticas, que parecem ter sido esquecidas pelo tempo, ainda têm um impacto profundo na nossa compreensão da fé e da espiritualidade. Você verá que a Bíblia não é apenas um livro de antigos relatos, mas uma coleção de histórias e mensagens que estão diretamente ligadas ao nosso entendimento de Deus e de nossa própria existência. Mas o mais interessante de tudo é que, à medida que desvendamos esses mistérios, perceberemos que eles têm mais em comum do que imaginamos. Eles não são apenas enigmas isolados, mas partes de um grande quebra-cabeça divino, cada uma delas contribuindo para um quadro maior, um plano que transcende o tempo e o espaço e que ainda está sendo revelado a cada dia. Agora pare por um momento e reflita. O que você sabe sobre a Bíblia? O quanto você realmente conhece sobre os eventos e os personagens que a compõem? Alguns desses mistérios que vamos explorar hoje desafiam não apenas o conhecimento histórico, mas também a nossa compreensão do sobrenatural. Eles nos fazem questionar o que é possível e o que é impossível, e mais importante ainda, nos mostram o quanto ainda há para descobrir. Ao longo deste vídeo, você será levado a ver a Bíblia não apenas como um livro sagrado, mas como um grande mapa de enigmas que espera ser desvendado. Por isso, prepare-se para embarcar em uma jornada de descobertas. À medida que exploramos juntos esses 7 mistérios,
você vai se surpreender com as respostas que surgem, as teorias que nos fazem pensar e, claro, com os segredos que permanecem além de nossa compreensão, aguardando o momento certo para serem revelados. O enigma de Melquisedeque, o rei e o sacerdote sem origem. A história de Melquisedeque começa de forma simples, mas rapidamente se torna um dos maiores mistérios da Bíblia. Em Gênesis 14, Melquisedeque aparece como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele surge do nada, sem qualquer menção de sua origem, família ou descendência. A Bíblia não fala sobre seu nascimento, nem sobre sua morte, o que faz com que ele seja uma figura única entre os personagens bíblicos. Mesmo a cidade de Salém, onde ele governava, é mencionada de forma vaga e enigmática, e alguns estudiosos acreditam que ela é, na verdade, o futuro Jerusalém. Melquisedeque encontra Abraão após este ter derrotado os reis inimigos e oferece-lhe uma bênção, além de receber o dízimo de Abraão. A falta de informações sobre sua genealogia e o fato de ele atuar como rei e sacerdote simultaneamente são aspectos que desafiam a lógica, pois o sacerdócio era normalmente hereditário e reservado aos levitas. A breve menção a Melquisedeque em Gênesis se torna ainda mais intrigante quando vemos que, mais adiante, no Novo Testamento, o autor de Hebreus faz uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo, afirmando que Jesus é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mistério de Melquisedeque é tanto teológico quanto histórico. Alguns estudiosos sugerem que ele possa ser uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, uma figura que aparece e desaparece sem explicação, mas com um propósito divino. Outros acreditam que ele pode ter sido uma figura histórica que cumpriu um papel especial no contexto da fé, mas que a história de sua origem foi perdida com o tempo. Seja qual for a resposta, o fato é que Melquisedeque continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia, desafiando nossa compreensão de como Deus se revelou ao mundo. O livro de Enoque, um texto apócrifo perdido. Enoque é uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da Bíblia. Ele é mencionado brevemente no livro de Gênesis como um homem justo que andou com Deus e, por isso, foi levado por ele sem experimentar a morte. Mas o que sabemos sobre Enoque além disso? Embora sua história seja curta no Antigo Testamento, existe um livro apócrifo que leva seu nome, o Livro de Enoque, que detalha visões cósmicas e profecias sobre os céus e os anjos. Este texto, que foi amplamente lido na época de Cristo, oferece uma visão mais profunda de Enoque e de seus encontros com seres celestiais. O livro de Enoque descreve uma série de eventos extraordinários, incluindo a descida dos vigilantes, anjos caídos que desceram à terra e ensinaram aos seres humanos conhecimentos proibidos. O livro também revela uma visão apocalíptica do julgamento final, onde os anjos caídos serão castigados e a humanidade será purificada. Mas apesar de sua popularidade entre alguns grupos religiosos, o livro de Enoque nunca foi incluído no cânon bíblico oficial, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Por que ele foi rejeitado? Seria o conteúdo desse livro tão radical e desconfortável que os líderes religiosos decidiram mantê-lo fora das Escrituras? A exclusão do livro de Enoque do cânon oficial e o fato de que ele contém visões profundas sobre o fim do mundo, os anjos e o papel de Enoque como um profeta celestial, tornam-no um dos maiores mistérios da Bíblia. Alguns teólogos sugerem que ele pode ter sido uma inspiração para o Novo Testamento, especialmente nas passagens que falam sobre os anjos caídos e o julgamento final. Será que, ao rejeitar o livro de Enoque, a igreja perdeu a chave para entender aspectos mais profundos da revelação de Deus? A Arca de Noé. Onde está? A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas ainda assim, ela é cercada de mistérios. A Bíblia conta que Deus instruiu Noé a construir uma arca gigantesca para salvar sua família e 2 de cada espécie animal do grande dilúvio que destruiria a terra. Quando o dilúvio terminou, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Mas o que aconteceu com ela depois disso?
Embora o texto de Gênesis nos diga que a arca chegou ao topo das montanhas de Ararat, não há mais detalhes sobre seu destino. Isso deu origem a diversas teorias sobre onde ela poderia estar agora. Ao longo dos séculos, vários exploradores, arqueólogos e aventureiros tentaram encontrar os restos da arca, realizando expedições nas montanhas de Ararat, na atual Turquia. Diversos relatos afirmam ter visto a arca ou seus vestígios, mas nenhum deles foi corroborado por evidências científicas. Alguns teóricos sugerem que a arca pode ter sido completamente destruída pela erosão do tempo, pelas condições climáticas extremas ou por outros fatores naturais. Outros acreditam que ela pode estar preservada em algum lugar remoto, ainda esperando para ser encontrada. A busca pela Arca de Noé continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Será que um dia encontraremos a Arca? Ou será que o segredo da sua localização permanecerá perdido para sempre? A Bíblia nos diz que a Arca foi um símbolo da salvação e da misericórdia de Deus. Mas a busca por ela também pode ser vista como uma busca pela confirmação física de um milagre, uma prova tangível da história divina. O homem com o olho de fogo, o Apocalipse de João. No livro do Apocalipse, João descreve uma visão espetacular de um homem com olhos como chama de fogo, uma das imagens mais poderosas e simbólicas de todo o Novo Testamento. Esse homem é identificado como o Cristo glorificado. Mas o que isso realmente significa? O Apocalipse é cheio de visões apocalípticas e imagens simbólicas. Mas essa figura com os olhos de fogo é particularmente intrigante, pois ela representa não apenas o poder divino, mas também a justiça implacável de Deus, que vê e julga todas as coisas. Os olhos de fogo são frequentemente interpretados como símbolos de pureza e discernimento, um reflexo do olhar penetrante de Cristo, que conhece os corações humanos e pode ver a verdade além da aparência. Alguns estudiosos acreditam que isso também simboliza o julgamento final, onde a humanidade será julgada por suas ações. Mas por que João usaria essa imagem específica? Será que ele estava descrevendo uma experiência literal, uma visão física de Cristo? Ou isso é apenas uma metáfora para algo mais profundo e espiritual? De qualquer forma, a imagem de Cristo com os olhos de fogo no Apocalipse é uma das mais enigmáticas e impressionantes representações de Cristo nas Escrituras. Ela nos desafia a refletir sobre o que significa o julgamento divino e como devemos viver à luz de uma justiça que vai além do nosso entendimento humano. A perda das 10 tribos de Israel. As 10 tribos de Israel desapareceram de forma misteriosa depois do exílio para a Assíria em 722 a.C., e seu destino se tornou um dos maiores enigmas da história bíblica. A Bíblia relata que as tribos do norte de Israel foram levadas para o exílio pelos assírios, e depois disso, nunca mais se soube delas. Mas o que realmente aconteceu com essas tribos? Elas se perderam para sempre? Ou existe algum vestígio delas por aí? Diversas teorias sugerem que as tribos se espalharam por diversas regiões do mundo, mas a falta de evidências concretas mantém esse mistério em aberto. Alguns afirmam que as tribos se misturaram com outros povos, como os medos ou os persas, ou até mesmo se mudaram para lugares distantes como a Índia, a Ásia Central ou as Américas. Existem até algumas seitas e grupos que afirmam ser descendentes das 10 tribos perdidas. Porém, nenhuma dessas alegações foi confirmada por arqueólogos ou estudiosos. O que sabemos é que, embora essas tribos tenham desaparecido, seu legado permanece presente na história de Israel e nas profecias que falam sobre a restauração de todas as tribos no futuro. Esse desaparecimento misterioso das 10 tribos de Israel levanta questões profundas sobre o destino do povo de Deus e sobre a fidelidade das promessas divinas. O que podemos aprender com esse enigma? Será que as tribos perdidas retornarão algum dia? E se sim, qual será o significado disso para o futuro da humanidade e para o plano divino? A ressurreição de Jesus, o corpo desaparecido. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, mas seu significado vai além de um simples retorno à vida.
Quando o corpo de Jesus foi colocado no túmulo, ele foi guardado por soldados romanos, e sua sepultura foi selada com uma grande pedra. No entanto, ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Alguns acreditam que ele ressuscitou fisicamente, retornando à vida com um corpo glorificado. Outros afirmam que sua ressurreição foi mais espiritual do que física, com Jesus aparecendo aos discípulos de forma etérea, mas sem deixar rastros materiais. O mistério do corpo de Jesus continua a ser uma questão fundamental para a teologia cristã. Como podemos entender essa ressurreição de forma literal ou simbólica? Se o corpo físico de Jesus foi transformado e subiu aos céus, qual é o significado desse ato para a salvação da humanidade? E por que o corpo de Jesus nunca foi encontrado? Esse desaparecimento do corpo não é apenas uma questão histórica, mas um mistério teológico que desafia nossa compreensão sobre a natureza de Cristo e a vida após a morte. A profecia de Daniel, o fim do mundo e o reino eterno. O livro de Daniel é um dos textos mais fascinantes e misteriosos da Bíblia. Daniel, um profeta do Antigo Testamento, recebeu uma série de visões sobre o futuro, incluindo a ascensão e queda de grandes impérios e a vinda de um reino eterno. Ele viu figuras como as 4 bestas, representando impérios sucessivos, e o Filho do Homem, uma figura messiânica que trazia a salvação. O significado dessas visões tem sido debatido por séculos, e muitos acreditam que elas têm uma conexão direta com o fim dos tempos. Daniel falou de um reino eterno, que destruiria todos os impérios terrenos, e muitos estudiosos veem essa profecia como uma referência ao reinado de Cristo. Mas até hoje, a exata interpretação dessas visões continua sendo um enigma. Será que a profecia de Daniel já se cumpriu, ou estamos aguardando seu cumprimento futuro? As visões de Daniel são um dos maiores mistérios apocalípticos da Bíblia, desafiando nossa visão sobre o fim do mundo e o reino de Deus. De qualquer forma, a mensagem de Daniel é clara. Apesar das dificuldades e das quedas de impérios, o reino de Deus é eterno e triunfará no fim. Esse mistério, mais do que um quebra-cabeça teológico, nos convida a refletir sobre o que realmente importa: a fidelidade a Deus e a esperança na sua promessa de um futuro glorioso. Esses 7 mistérios que exploramos hoje são apenas uma amostra do vasto enigma que a Bíblia contém. Durante nossa jornada, vimos como ela está repleta de enigmas que desafiam nossa compreensão, mas também nos convidam a uma reflexão mais profunda sobre a nossa fé, nossa história e nosso destino. Cada mistério não é apenas uma curiosidade, mas uma oportunidade de aproximar-se mais de Deus e de entender a magnitude de seu plano para a humanidade. Embora muitos desses mistérios ainda permaneçam sem explicações definitivas, é justamente isso que os torna tão fascinantes. Eles nos lembram que, mesmo em um mundo cheio de respostas científicas e lógicas, ainda existem aspectos da vida e da espiritualidade que escapam ao nosso entendimento. E, muitas vezes, essas perguntas sem resposta são parte do plano divino, nos mantendo curiosos, buscando mais sobre ele e nos encorajando a aprofundar nossa fé. É importante lembrar que a Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de histórias e lendas. Ela é uma fonte contínua de sabedoria, um guia que ainda nos fala e nos desafia todos os dias. Mesmo quando nos deparamos com os maiores mistérios, somos convidados a buscar mais, a questionar, a meditar e, acima de tudo, a confiar que no tempo de Deus, todos os enigmas serão finalmente revelados. À medida que nos despedimos desses mistérios, podemos refletir sobre o que aprendemos. O que esses enigmas nos ensinam sobre nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor? Talvez a maior lição que eles nos deixam seja a de que a jornada do conhecimento é eterna e que, enquanto estivermos em busca da verdade, Deus sempre estará conosco, guiando-nos por seu caminho. A Bíblia, com todos os seus mistérios e maravilhas, continua a ser uma fonte de luz para aqueles que a buscam. Ela nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas nas respostas, mas também nas perguntas que nos fazem crescer e nos aproximar do divino. E como vimos hoje,
Alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos, mas isso não diminui sua importância. Ao contrário, faz com que nossa busca por entendimento se torne ainda mais significativa. Portanto, mesmo que hoje não tenhamos resolvido todos os enigmas, sabemos que a jornada de descoberta continua. E, enquanto seguimos em nossa fé, confiantes de que no fim todos os mistérios serão revelados, podemos descansar na certeza de que Deus, em sua infinita sabedoria, tem o controle de todas as coisas